Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês cada mico que eu paguei em inglês, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, vários fiascos. Vem comigo! Bom, eu acho que quando a gente compartilha os nossos erros, mostramos que somos vulneráveis, estamos sujeitos a errar, acaba dando um conforto para outra pessoa que também já tem errado, ou que tenha medo, às vezes, de falar inglês por medo de errar. Então, por favor, não se sinta com medo de falar que vai pagar mico, porque vai acontecer, mico a gente vai pagar, mas com os nossos erros que a gente aprende. Nesse canal tem um vídeo contando como eu aprendi inglês sozinha, então eu nunca fiz cursinho e nada contra quem fez, por favor, é só pra mostrar o que eu já passei falando inglês, mesmo tendo aprendido sozinha. E isso vai começar lá em 2015, quando eu fui para os Estados Unidos para estudar. Fui morar em Chicago e na época eu tinha passado em todos os testes de inglês, mas claro, é muito diferente de você ter uma conversa com uma pessoa americana. Então eu era confiante de conversar, mas é claro que eu não conhecia todo o vocabulário, até hoje eu não conheço todo o vocabulário da língua inglesa. E eu estava pegando metrô com novos estudantes, com amigos e tal. Eu lembro que um menino americano me perguntou: "What is your major?" E eu pensei assim, aquele momento Nazaré pensativa, o que é major? Porque, sei lá, gente, em inglês, às vezes você tenta traduzir para o português na tua cabeça, tu pensa assim, é major? O que ele tá me perguntando? E eu fiquei morrendo de vergonha, e daí, em vez de eu dizer assim, eu não entendi tua pergunta, ou o que isso significa, eu falei assim, I don't know. Tipo, eu respondi, não sei. E eu não sabia do que ele estava falando. Só que nos Estados Unidos, quando você pergunta o major de alguém, é que curso você está fazendo. Então, eu estava numa universidade americana, eu fiz umas aulas de inglês e também fiz as aulas de arquitetura, que é no que eu me formei, e eu não sabia que major era o meu curso, eu pensava que era course. Mas, enfim, cada país tem expressões e ali foi o primeiro mico, que daí ele respondeu assim, "What do you mean you don't know what's your major?" Tipo, como assim que você não sabe qual que é o seu curso? E eu fiquei... Enfim, primeiro trauma. Isso foi logo na primeira semana nos Estados Unidos, então já começou show. Mas eu segui. Outro mico que aconteceu logo nas primeiras semanas morando nos Estados Unidos e estudando lá foi o seguinte: eu fiz arquitetura, então nas aulas de arquitetura, quando eu tinha que fazer maquete física, a gente utilizava muitos materiais e eu tinha uma dupla americana fazendo esse trabalho comigo e a gente estava usando fita durex, certo? Na língua portuguesa, a gente usa a palavra usar tanto no sentido vestir quanto para utilizar algo. E eu, na minha inocência, no inglês assim, pensando rápido, alguém veio e nos perguntou: dá licença, eu posso pegar isso aqui emprestado? E eu quis conferir com a minha dupla antes de responder sim, pode ou não pode, a gente vai utilizar. Então, eu olhei para a minha dupla, um menino americano, e falei: "Are we still gonna wear this?" Wear, em inglês, é usar no sentido de vestir. E na minha cabeça eu tava falando certo. Ai, gente, eu não me dei conta do erro. Eu fiquei assim, ó, esperando ele me responder. Daí ele falou assim, "What do you mean, wear this?" E eu fiquei tipo, "Wear, so I can give to him because he needs." Falei, não, ele precisa utilizar. Então ele respondeu, "No." Ele percebeu meu erro, mas não me corrigiu. E eu fui perceber só, eu não sei se foram dias depois ou horas depois, mas assim, que vergonha. Porque eu consigo ver um menino imaginando a gente usando fita durex, entendeu? Tipo, transparente. Ai, enfim, esse foi bem
bem vergonhoso. Terceiro mico que eu quero contar já sai um pouco do sentido universitário. Foi 2 anos depois, então eu já falava inglês, mas ainda não conhecia todo o vocabulário. Óbvio, até hoje não conheço, como eu falei anteriormente. Eu namorava um gringo e a gente estava na casa dele. Eu me ofereci para cozinhar algo e tal, então eu estava fazendo uma refeição. E daí ele viu e veio e me perguntou: "Do you want an apron?" E eu fiquei assim, paralisada de novo, pensando, o que será que é apron? E na minha cabeça eu tentava pensar o que é apron enquanto ele estava ali esperando a resposta. Aí ele fez assim, apron, an apron. E eu fiquei tipo, o que será que é? Aí ele foi lá e pegou um avental de cozinha e colocou e falou, apron. E sorriu assim, eu disse, ah, sim, eu quero. Mas foi só assim que eu aprendi a palavra, que eu não conhecia, nunca tinha escutado antes, claro, na universidade. E, enfim, acontece, normal, a gente deu risada, porque eu falei, eu não fazia ideia o que era isso. Outro mico de inglês foi acontecer anos depois, aqui na Inglaterra, que é onde eu moro hoje, em Londres. O meu primeiro emprego aqui em Londres foi em um hotel, na recepção, e eu também cobri às vezes o bar. E o inglês britânico é muito diferente do inglês americano. Não só o sotaque, mas também as expressões. Então, tudo estava sendo assim, um novo desafio. E eu estava no bar e veio um homem e perguntou: "Can I have a beer, please?" Mas de um jeito assim muito rápido, com um sotaque muito forte que eu nem sei imitar direito. Eu fiquei tipo, what? E ele repetiu: "Can I have a beer, please?" E eu juro que eu pensei, bi, que bi? Pensei numa abelha, pensei na letra B, bi. E só depois eu fui entender que era beer, porque no inglês americano eles falam beer, e no inglês britânico é muito mais chique. Então ele falou, "Can I have a beer, please?" E eu perguntei 3 vezes até eu entender. Naquela época eu devia estar pensando, gente, que difícil que é pedir uma cerveja nesse lugar. Mas, enfim, aprendi. Depois tiveram outros micos nesse mesmo bar, eu nem vou entrar em detalhe aqui. Por exemplo, "Can I have a JD with Coke?" JD, no caso, é Jack Daniels. Quem disse que eu sabia o que era abreviação? JD. E eu fiquei pensando, what? Enfim, outro mico que aconteceu aqui na Inglaterra, já era em outro emprego, mas também aconteceu. Eu estava trabalhando em um escritório e entre as minhas funções, eu era tipo secretária, assim, de todo o escritório, né? Gerenciava tudo que precisasse do escritório. E eu fazia as compras também. Então eu comprava biscoito, fruta, chás, coisas para impressora, coisas para os arquitetos. E eu estava fazendo a minha lista de compras da semana e uma das diretoras veio, pediu o que eu ia pegar aquela semana de fruta. E eu falei, vou pegar isso e aquilo, falando em inglês. Falei, I'll get some pears. E ela disse, I'm sorry, what? Aí eu disse, pears. Só que eu estava tentando dizer pera, que é pears. Tu dá mais ênfase no A. E eu falei parecido com beer, que é cerveja. Então ela entendeu que eu estava comprando cerveja para o escritório. E ela ficou, tipo, assim. E eu fiquei, tipo, por que essa cara, Jenny? Estava só comprando peras. Mas foi um pouquinho de diferença na pronúncia que já gerou um... Aí ela falou, oh, pears, ok, right. Então, foi mais um mico aí que eu paguei. Outro mico nesse mesmo escritório que aconteceu. Eu tinha um diretor muito querido, ele já tinha, assim, acho que 65 anos, cabelo branquinho, sempre muito gentil. E, para contextualizar, a maioria das palavras que em português terminam com ão, em inglês é tipo on, que é ação, action. Um exemplo assim. Tradição, tradition. Na minha cabeça, então, toda palavra que terminava com ão tinha esse chão. Proteção, protection. E coisas assim. Eis que eu estava fazendo um questionário sobre transporte, enfim.
E eu quis colocar o tempo de duração da viagem. E duração, eu achei que se falava direction. Só que não é direction. E ele, muito gentil, de uma forma muito discreta, falou assim: ah, não, tá ótimo isso aqui, claro. Só acho que essa palavra aqui tá escrita incorretamente. Eu disse, imagina, Rob. Direction, duração. E tudo em inglês. E eu continuei conversando com ele e ele ficou assim... numa coisa meio sem jeito. E eu pensando, gente... Depois que eu passei um corretor no arquivo final, né? A palavra duração é duration. E direction parece assim, erection, que é ereção, sabe? Então ficou tipo, meu Deus do céu, o que ele deve ter escutado? Ainda que ele leu e viu que eu tava tentando escrever duração. Mas eu fiquei tipo, sabe quando quer se enterrar? Tchau. E por fim, foi o mico menor que eu paguei. Mas eu paguei. No meu escritório tem uma menina chamada Julie e outra pessoa chamada Andrew. Eu estava fazendo uma apresentação bem informal, era para ser divertida, então eu quis usar os nomes deles abreviados e eu coloquei Andy para Andrew e para Julie eu pensei como que eu vou abreviar Julie. E no Brasil a gente colocaria Julie, né? Com Y. Então eu fiz isso, sem perceber que eu estava chamando a menina do mês de julho. Porque J-U-L-Y é July, que é o mês de julho. Então, só que por sorte eu consegui consertar antes da apresentação. Esses foram os meus micos em inglês. Comenta aqui alguma coisa que já aconteceu com você. Eu já escutei histórias hilárias. Acontece, faz parte. É assim que a gente aprende. E, por favor, se inscreve nesse canal. E até o próximo vídeo.